Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, na medida do possível. Bom, o Yuki Tsunoda finalmente conseguiu o seu sonho, né, de ir para a Red Bull. E o Liam Lawson foi rebaixado. Pela AlphaTauri. Para Racing Bulls, melhor dizendo. Eu queria fazer alguns questionamentos aqui sobre essa decisão da Red Bull. Com somente duas corridas, com duas corridas onde o Liam Lawson sequer correu, tá? Porque isso influencia, né? Eu faço o seguinte questionamento: a Red Bull é uma equipe que há 2 anos atrás dominava o esporte, né? Conseguiu feitos históricos e merecem ser totalmente reconhecidos por conta disso, né? Mas, honestamente falando, olha, eu vejo a Fórmula 1 há muitos anos na minha vida, grande parte da minha vida, inclusive 90% da minha vida eu vejo Fórmula 1, baseada vendo Fórmula 1. E eu juro pra vocês assim que nunca vi o que a Red Bull consegue fazer. Eu acho que a Fórmula 1 ela é muito mais uma questão de pressão e de resultados, né? Há uma dedicação, não só por parte dos pilotos, que deixa de fazer muita coisa na vida para se dedicar somente ao esporte Fórmula 1. Todos aqueles caras ali estão ali porque sonharam desde pequenos com o fato de estarem na Fórmula 1. Todos eles sonharam um dia estar na Fórmula 1, né? Mas eu honestamente me pergunto se vale mesmo a pena o cidadão que hoje está na academia da Red Bull. Estar na academia da Red Bull hoje é uma coisa boa? Porque eu cheguei a uma conclusão que desde que acompanho Fórmula 1, desde 2019, esses caras da Red Bull não conseguiram acertar o seu segundo piloto. 2019 teve o Pierre Gasly e o Alexander Albon, vai contando. Depois eles tiveram o Sérgio Pérez e depois agora tiveram o Liam Lawson. 4 pilotos. E se a gente quiser esticar um pouco mais a corda, também teve o Daniil Kvyat lá em 2016, 9 anos atrás, que inclusive foi o Verstappen que entrou no lugar dele. Eu me pergunto se a Red Bull é realmente um lugar tóxico, sabe? Eu me pergunto se a Red Bull ela tem um fascínio por dilacerar carreiras de pilotos. Eu acho que tem. Eu me pergunto se a mediocridade da Red Bull em fazer apenas um carro com condições de competir é mediocridade dos pilotos ou da equipe. Eu me pergunto se o Verstappen não estivesse na Red Bull, aonde estaria a Red Bull hoje? Eu faço todos esses questionamentos porque, mais uma vez, a Red Bull, sem a menor compaixão, e acho que a gente tem que entender que Fórmula 1 é pressão, é resultados e tudo, mas eu acho que, acima de tudo, é um ambiente... A Fórmula 1 é um ambiente assim, onde haja as devidas condições, o devido senso de justiça.
E acho que quando você está num carro da Red Bull, você está conivente de que você está se livrando de qualquer justiça que você possa fazer na sua vida. Você está conivente de que você vai ser dilacerado, de que você vai ser executado se você for um companheiro, o segundo piloto da Red Bull. Porque chegou no momento aonde essa equipe, com esse DNA medíocre, com esse DNA fracassado, conseguiu finalmente fazer de tudo, que é colocar um piloto com 11 corridas no currículo, 11 corridas na Fórmula 1 no currículo, né? Pilotar um de seus carros, pilotar em pistas onde ele nunca esteve, e dentro desse período onde ele esteve na Red Bull, em inúmeras ocasiões, o carro lhe deixou na mão, né? E o mesmo carro, nem mesmo o atual tetracampeão Max Verstappen, o melhor piloto desse grid, não consegue nem beirar a vitória nos últimos grandes prêmios. Eu lhes pergunto, eu me pergunto se realmente é totalmente culpa do piloto. Eu me pergunto se o choro de Zac Hadjar no Grande Prêmio da Austrália foi da emoção de, poxa, na minha primeira corrida, na minha primeira curva, num Grande Prêmio oficial, eu abandono a corrida, ou se é porque eu vou ter um maldito senhor de 80 anos que infelizmente está contaminando, colocando, ejaculando os seus venenos na equipe para criticar ele e tudo mais, o senhor Helmut Marko. Eu não vou chamar ele de doutor, porque doutor para mim é aquele que salva pessoas, né? Aquele que deslacera, aquele que executa, aquele que faz essas coisas assim. E que fique claro, né? A gente tem que explicar, né? Porque infelizmente, né? Quando eu falo de lacerar, quando eu falo de executar, não é literalmente. É de acabar com a chance, acabar com a carreira. É isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo. É tanta sujeira, sabe? Tanto barro quando você fala de Red Bull, né? É tanto barro assim na vida da gente, assim, a gente se dedica, assim, né? Jamais entrar num barro, né? O que quer dizer com isso, né? Você não ficar atolado, né? Você não ir nem para nenhum lugar nem para outro, assim, sabe? Você saber o que você está fazendo na sua vida, sabe? Você não estar neste barro, assim. É uma comparação meio esquisita, eu sei, enfim. Mas eu fico me perguntando muito esse ambiente da Red Bull, cara. Porque hoje é um DNA de uma equipe contaminada, uma equipe nojenta, entendeu? Uma equipe que, por ego, vem sendo deslacerada. Eu, sinceramente, não aguento mais essa equipe executando a carreira de pilotos. Se eu pudesse, cara, ter a influência, se eu pudesse chegar em cada um dos pilotos juniores que estão na academia da Red Bull e pudesse dar a eles o conselho de se livrar disso, se livrar desse atraso de vida que vocês estão fazendo, de estar compartilhados a essa equipe. Porque eu chego ao ponto até de pensar que isso é de propósito, sabe? Às vezes me vem esse questionamento se a Red Bull faz isso
para interpretar um personagem assim, sabe, que gosta, que tem fascínio por isso, por destruir carreiras. Eu me pergunto, sabe? Porque ao invés da equipe entender que o carro é um carro que não tem condições, ao invés de a equipe tentar abraçar com o piloto tudo que pode, porque não me vem com esse papo assim de que com 2 corridas os caras abraçaram o Lawson, não abraçou. E detalhe também que eu tenho que dizer é o seguinte: os outros pilotos que foram substituídos, Gasly, Albon, Pérez, Lawson, nenhum deles estão imunes à questão de erros. Ainda acho que esses erros foram feitos por eles e tudo, porque esses caras estavam errando. Mas a pergunta que fica: como é que fica o psicológico desses caras? Como é que fica? Como é que fica o psicológico sabendo que eles estão contaminados ali, estão dentro de um ambiente contaminado, de um ambiente viciado, de gente nojenta, de gente que quer só destruir carreiras, de gente que parece que tem fascínio em destruir carreiras, ao invés de culpar a própria mediocridade, ao invés de acertar esse carro. Eu sinceramente não tenho palavras para falar da Red Bull, não tenho palavras, e não estou defendendo o Lawson. Ele errou, teve seus erros e tudo, mas eu acho que é muito mais uma questão de que era apenas 2 míseras corridas. Esse ambiente contaminado não permitiu isso. O Lawson sai da Red Bull sem de fato pilotar em uma pista que ele já tenha corrido. Todas as pistas em que ele correu nesse período, ele nunca tinha corrido antes. Acho que o Bahrein, onde ele fez a pré-temporada, talvez foi a única pista assim, talvez que ele já tenha andado antes. Mas Austrália, em Melbourne e em Xangai, ele nunca tinha andado. Então, eu fico me perguntando se é realmente os pilotos nessa situação. Eu tenho que enxergar assim que é o piloto. Sabe? Se são realmente os pilotos. Tem gente que fala assim que é porque eles fazem o carro totalmente a favor do Verstappen, tudo, é por isso e tal, mas o que, sabe? Então tá fazendo muito bem, né? E eu entendo que na Fórmula 1 você tem realmente assim que focar sempre um piloto mesmo, tudo, dá mais prioridade a um do que a outro e tal. Mas eu acho assim que isso dá nome à mediocridade de uma equipe que não sabe fazer 2 carros. Para mim é uma equipe que só sabe fazer um carro. Aí, a Red Bull parece que não tem a mínima competência para fazer 2 carros. A Ferrari tem competência, a McLaren tem competência, a Mercedes tem competência, a Red Bull não tem. E pior ainda, sabe o que é? É que o Verstappen, até mesmo o próprio Verstappen foi contra a decisão. E aplaudo o Verstappen por isso. Temos que dizer aqui, porque ele próprio enxerga. Ele próprio entende de que não foi explorado o melhor do Liam Lawson. Foi simplesmente tirado, foi simplesmente executado, foi simplesmente destruído. E eu quero muito ver como é que o Lawson vai reagir quanto a isso. Eu espero, honestamente, que ele reaja da melhor maneira possível. O último piloto que foi rebaixado desse jeito não conseguiu fazer isso. Muito pelo contrário, acabou batendo mais, tendo um desempenho cada vez pior, que foi o Daniil Kvyat na substituição dele com o Verstappen. Então, senhores, esses são os meus questionamentos sobre essa equipe patética. Sobre essa equipe que, por escolha própria, se diminui a mediocridade. Sobre essa equipe que, por escolha própria, escolhe fazer somente um carro, porque
numa Fórmula 1 onde tem 2 pilotos por cada equipe, é uma equipe que escolhe fazer tudo em um só carro. E mesmo assim não consegue fazer direito. Porque o Verstappen, em nenhuma dessas ocasiões, ele esteve tão perto de fato da vitória. Foi muito mais uma questão de habilidade dele do que mérito desse carro da Red Bull. Então, eu não vou falar das personalidades que tem lá, porque todos eles são derrotados. Tem esse DNA derrotado e tudo mais. Ah, mas eles têm vitórias. Ah, eles não são pouca coisa na Fórmula 1. Tudo bem, que seja. Mas a partir do momento onde você começa a parecer ter fascínio por isso, é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Eu chego à conclusão que é fascínio por isso. A partir do momento onde você tem fascínio por essas coisas, para mim já diminui completamente qualquer aptidão, qualquer coisa que eu pense sobre esses caras. Esses caras estão muito minúsculos assim pra gente ficar mencionando aqui. Então, que eles tomem a decisão, que eles tomaram a decisão na cabeça deles certa, né? Bem. Mas saiba que ninguém está de acordo com isso. Saiba que algum dia o Verstappen vai sair daí. E eu quero muito ver o desempenho de vocês, seus medíocres, seus insetos, seus malditos. Você, Christian Horner, você, Helmut Marko, eu não vou chamar você de Dr. Helmut Marko, vou chamar você de Helmut Marko somente. Para mim, você não é doutor. Você pode ter um diploma, mas acho que isso é muito mais por estética do que por mérito. Porque nenhum de vocês sabe honrar a profissão que vocês têm. Para mim, vocês gostam de fazer isso. Vocês têm fascínio por fazer isso. E não que os pilotos não tenham merecido isso, tá? Eles errou e tudo mais. Todos eles cometeram erros e tudo mais. Mas eu acho que há um fascínio dentro dessa equipe, porque a gente não pode duvidar de nada do DNA da Red Bull. Desse DNA de merda que a Red Bull tem. A gente não pode duvidar de nada. A teoria da conspiração minha aqui é isso. É fascínio por isso. É estar conivente de que vai fazer isso. E eu desejo muito boa sorte ao Tsunoda sobre isso. Porque esses caras aí que estão ao seu lado agora, Tsunoda, são todos eles viciados em fazer isso. Está no DNA derrotado, no DNA medíocre deles. De cada um deles. De cada um desses caras que tomam a decisão. Liam Lawson, cabeça para cima. O que resta somente é guiar o que você pode. Você vai errar, você vai ser julgado, você vai ser mal interpretado, mas eu acho que você pode reverter isso. Mas quando você tiver a chance de mostrar que você estava certo, não vá para esse ambiente contaminado. Vá para outra equipe, igual o Gasly fez, igual o Sainz fez, igual vários outros que são ex-pilotos da Red Bull fizeram. E hoje estão onde estão com seus devidos méritos. Todos esses caras que erraram aí, ó, no período que estiveram na Red Bull, hoje estão tendo algum certo sucesso nas suas respectivas equipes. Então isso mostra muito o DNA da Red Bull. Um DNA fracassado, essas coisas todas que já falei, e que conseguem a façanha de fazer somente um carro para um só piloto extraordinário dirigir. Meus parabéns aos envolvidos. Boa sorte, Tsunoda. Boa sorte, Liam Lawson. E a Red Bull. Saiam desse saiam desse buraco que vocês insistem em entrar. Que vocês entram por vontade própria. Que vocês se rebaixam a ser medíocres por vontade própria. Por escolha de vocês. Essa é a punição que a vida lhes dá. E eu espero muito que algum dia o Verstappen saia dessa equipe para mostrar a realidade para vocês.
a realidade minúscula que vocês se apequenaram. No mais, acho que falar realmente o que eu estou sentindo, acho que nem seria o ideal, nem nada, né? Porque, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas fico feliz em saber que a minha índole consegue ser 1000 vezes maior do que a índole de uma equipe inteira, que no caso é a Red Bull. Então é isso aí, pessoal. É minha opinião, posso estar errado e tudo, mas é o que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí. Fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis.